Mas não tem uma coisa do... Eu acho que essa foi uma das coisas que o Epstein talvez tenha errado pra caramba, que rolou uma parada de... Quando eles foram assinar a parada de royalties, era assim, uma porcentagem bizarra, assim. Mas sempre era. Sempre foi. Mas era tipo... O royalty em cima de discos vendidos, ele é ridículo. Uhum. Ridículo. Assim, o negócio... Cada caso, evidentemente, é um caso. Mas pra você ter uma ideia, um dos melhores acordos de royalties em cima de venda de discos foi o Prince que conseguiu. E ele conseguiu 8%. Uhum. Ele ganhava 8% do valor de cada disco comprovadamente vendido dele. 8% é o melhor acordo que um artista já conseguiu fazer. Uhum. Então daí você tem uma ideia de como eram as coisas nos anos 60. Porque... nem foi uma cagada, nem foi tão grande assim, né? Eu sei que... Mas lá na frente os caras se fuderam também, porque o nosso amigo Michael Jackson, Exato. esse ponto que é importante, comprou esses direitos, né? Mas por quê? Porque os direitos não pertenciam aos caras. Uhum. Ele comprou os direitos dos fonogramas da EMI. Por isso que o Paul McCartney rompeu com ele. Uhum. Porque o que o Michael Jackson comprou foi o direito dos fonogramas. O direito dos fonogramas não fica com os compositores, fica com a gravadora. Isso sempre foi assim. Entendi. Então, todo mundo pergunta às vezes, por que não sei o quê, o Michael Jackson comprou? Cara, o Michael Jackson não comprou os direitos de cada um. Foi lá e, aqui ó, vou comprar. Não, cara, ele foi direto na EMI. Uhum. A EMI já estava quebrando, embora isso veio acontecer somente algumas décadas depois, mas assim, cara, um império como a EMI começa, não quebra de um dia para a noite. Eles já estavam mal de dinheiro. Claro que essa informação não era Pública, disseminada publicamente, porque isso senão faria cair as ações na bolsa, aquela coisa toda. Cara, existe uma série de trâmites por trás da história de gravadoras e bandas, não sei o que, blá, 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 que o fã idiota, ele acha que sabe? Não, cara, mas é assim. E a questão que fica é por que nenhum deles foi lá e comprou antes, né? Não sei se eles Cara, você tentaram. tem dinheiro pra isso. É muito Cara, dinheiro, né? É muito dinheiro, cara. E só um cara como o Michael Jackson poderia comprar os direitos dos fonogramas dos Beatles e pode ter certeza que ele não pagou à vista, não. Só que o Michael o império do Michael Jackson, o que o Michael Jackson recebia de grana, porque ele também fez um acordo muito bom com a Epic, e isso também, de uma certa forma, facilitou toda a transação. Então, cara, quando você não compra a composição, você compra o fonograma. Só pra explicar, o que é o fonograma? Fonograma é a música que você ouve. Certo. Áudio, né? Tudo A gravação, né? É o fonograma. Essa é a canção. Uhum. E aí esse é um direito. E aí você tem um outro direito, que é o direito de composição, que é letra e música. Uhum. Isso é um outro contrato. Sim. Então você tem um contrato de compositor, você tem um contrato de fonograma. Por isso que quando uma banda grava um álbum, esse álbum não é do compositor. Esse álbum é da gravadora. Egberto Gismonti, num determinado momento da carreira dele, cara, ele foi lá e comprou da ECM, que é aquela gravadora de jazz europeia espetacular, ele foi e comprou os discos dele mesmo, na gravadora. Falei, não, cara, esses álbuns eu quero pra mim, são meus. Então ele foi lá que ele fez, foi lá na gravadora que gravou o disco, e eu sei que é um absurdo na cabeça do fã imbecil, mas o cara gastou uma grana pra comprar os discos que ele fez. E é foda, né? Porque naquele momento que o Michael Jackson comprou as gravações, eles não tinham mais os Beatles pra poder regravar. Fala, porque não, é só a gente ir pro estúdio novo e regravar. Não, essa possibilidade não existe. É aquilo que ficou eternizado. É aquilo que ficou. Já era. Mas eu acho que os caras também, apesar de eu não achar que nem você falou, não é o único fator, eu acho que eles não gostavam da Yoko mesmo, porque eu vi uma história... Óbvio, né, cara? É uma pessoa intrusa. É um empecilho ali. Não, é um intruso. Cara, vocês já tiveram banda? Não. Então, mais ou menos. Uma das coisas que...
uma das primeiras atitudes que se toma quando você monta uma banda e quando a banda assume uma postura mais profissional, assume um degrau mais profissional, primeira atitude que se fala, não se traz namorada e mulher em turnê. Não se traz namorada e mulher em ensaio. Não se traz namorada e mulher em estúdio. Não se traz namorada e mulher em gravação de disco. Não se faz... É a primeira coisa. Porque a primeira coisa a dar merda é a presença de mulher no ambiente. Não estou querendo ser misógino, nada disso. Né? Antes que venha lá... né? Não, mas assim, quando a banda é feminina, é a mesma coisa. Não se coloca, né? Imagina se as Runaways... Traz mulher. Não. Imagina se as Runaways iam levar os caras que elas estavam pegando. Não tem isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando menos intrusos tiverem na parada, melhor. Como é que você ia conseguir fazer isso com o Lennon, com aquela dependência absurda? Não, mas é só pra falar, a história que eu ouvi é que você falou de Get Back, eu lembrei disso, que o Paul começou a cantar Get Back olhando pra Yoko fixamente num show, tipo, volta pra onde é que você veio, volta pra lá. Show? Eu não sei. Gravação. Foi numa gravação? Foi numa gravação, porque no show não tinha. Perdão. Não tinha mais, Burro. Foi um detalhe técnico. Não, mas eu acho que também é aquilo, né? É mais uma desculpa que eles tentavam achar pra justificar a merda que já tava com eles há muitos anos e tava fedendo cada vez mais, sabe? Mas o que as pessoas minimizam é o fracasso da Apple. Ah, isso é importante O fracasso da Apple como empreendimento foi determinante, cara. Porque o que acontece? Quando você tem uma relação, você está num casamento, renamoro, qualquer coisa. Cara, deu problema de dinheiro? Fudeu, cara. Fudeu. E ali, esse problema da Apple acabou com a relação entre os quatro. Os caras eram 4 sócios de uma empresa que não só deu muito errado, como deu muito prejuízo. E as pessoas precisam entender, cara, mais uma vez a gente fala aí, cara, ter uma banda é uma empresa. Ter um problema de dinheiro, outra coisa, os Beatles iam sair em turnê. Eles não chegaram a um acordo no contrato. Porque quando você sai em turnê, cara, você tem que fazer um contrato entre si para saber como é que as coisas vão funcionar na turnê. Mas Não, eu saber o que rolou exatamente. Da Apple, né? Isso que eu Porque falo. eles criaram a Apple porque eles estavam... É o que eu sei, daí você me corrija se eu estiver errado. Que eles criaram a Apple porque tinha dado tudo errado com o Brian Epstein lá, uns acordos que ele fechou errados, e eles estavam ganhando muito pouco. E aí rolou a saída do Brian Epstein, começaram os primeiros atritos entre eles. Não saiu? Não, ele morreu. Não, mas ele saiu antes Ele de saiu ter a desse overdose. mundo. Ele saiu desse mundo. Não, mas foi antes, né? Não, ele era empresário dos É? Beatles quando ele morreu. Ele ainda era? Era. E eu sei que ali começou as primeiras brigas e aí eles criaram a Apple para resolver esse problema, não foi isso? Eles criaram a Apple, na verdade, como uma válvula de escape contábil e criativa para os problemas que estavam acontecendo. Eles achavam que eles contratando determinados artistas, por exemplo, que iam vender muitos discos, e isso de uma certa forma iria para o bolso deles. Né? A empresa é nossa. E eles tiveram um casting muito legal. Eles contrataram a Mary... Não é Mary Austin, é Mary Hope. Mary Hope... Não, meu Deus do céu, peraí. Mary Hopkins. Mary Hopkins. Eu não pesquisei. Tá só. Mary Hopkins. Lembrei que ele não gosta, mas eu lembrei que é... Badfinger, umas bandas legais. Mas evidentemente que você está ali e outra, cara, você está sob o sistema o sistema britânico de imposto de renda, que é um negócio tão diabolicamente tirânico que as bandas passaram a morar fora da Inglaterra, para gravar fora para escapar do imposto de renda britânico. Então tem uma série de complicações jurídico-burocráticas que fizeram a Apple, não só ela deu um prejuízo imenso, ela deu um prejuízo absurdo a cada um dos 4. E no meio do caminho disso rolou os direitos autorais ficarem meio que no ar. E aí teve a compra não, cara, tem uma coisa que as pessoas entenderam, é o seguinte: primeiro, você tem direito autoral de compositor.
a grande maioria das canções dos Beatles não foram compostas com o Lennon e com o Paul McCartney em parceria. Ou era um, ou era outro. No começo, eles ainda compunham juntos. Mas depois, cara, era cada um. Só que eles tinham o acordo firmado em contrato. Não era acordo Palavrão. firmado em contrato. Porque isso que deixava o George Harrison puto. Porque o George Harrison, ele contribuía muito para as canções e o crédito não ia para ele, não, cara. É outra coisa. Uhum. Esse foi um dos motivos pelos quais ele abandonou os Beatles temporariamente. Então, então na hora que você põe dinheiro, bicho,